Olá, seja bem-vindo à nona aula e nesta aula nós vamos falar sobre o resistor, os resistores na verdade. Porém antes eu gostaria de fazer uma demonstração que eu não fiz nas aulas passadas, comprovando que realmente nós temos aqui 5 volts na saída e 12 volts na entrada. Para isto nós vamos pegar aqui, clicar no botão instrumentos. E perceba aqui ao lado que nós temos vários instrumentos de medição, osciloscópio, voltímetro de tensão contínua, voltímetro de tensão alternada, e nós vamos pegar aqui o voltímetro de tensão contínua, pois a bateria ela nos fornece tensão contínua. Então, coloque aí o voltímetro na frente do circuito e ligue positivo com positivo e negativo com negativo. Precisamos então deletar este bloco aqui de circuito, porém se você não quiser fazer esse processo não precisa fazer, é só a demonstração. Mas eu vou deletar porque vai dar erro aqui no circuito integrado, pois eu não carreguei ainda nenhum código X para ele, ou seja, o código que fizemos nas aulas passadas. Deletei, depois eu vou dar Ctrl Z. Vou aqui em Play. E podemos perceber aqui que está saindo 5,01 volts. Vou dar um Stop e vou pegar um outro DC voltímetro. Vou colocá-lo aqui abaixo. Vou colocá-lo aqui, vou ligar positivo com positivo e negativo com negativo, somente para verificarmos a diferença das tensões. Play, e aqui podemos ver 12 volts na entrada, após ser retificado aqui pelo regulador de tensão 7805, 5.10 volts, 5.01 volts, ok? Então está aí comprovado. Eu posso agora clicar em Ctrl Z até o meu circuito voltar. Se você não sabe exatamente a relação entre tensão contínua e tensão alternada, ela é muito simples. A tensão que chega na tomada da nossa casa é uma tensão alternada, ou seja, ela sai lá da usina hidroelétrica, onde a água move uma turbina e essa turbina faz com que gere energia para a nossa residência, depois de passar, é claro, por transformadores. Essa turbina, ela gira fazendo com que a tensão saia do zero e tomando em relação a 120 volts, por exemplo, saia do zero e vá para 120 positivo e depois 120 negativo. 120 positivo, 120 negativo. E ela faz esse movimento 60 vezes por segundo, ou seja, então nós temos aí 60 Hz. Os circuitos não usam tensão alternada, eles usam tensão contínua. No nosso caso aqui, não precisamos fazer uma ponte retificadora para deixar esta tensão contínua, pois ela já vem da bateria contínua. Mas se fôssemos fazer um circuito onde teríamos que ligar na tomada, teríamos então que fazer aí uma ponte retificadora de onda completa ou um center tape de meia onda, onde a tensão alternada chega a um transformador, ela, por exemplo, chega a 127 volts e transforma para 12, 24 volts, por exemplo, alternado ainda. Depois de passar por um banco de diodos, na verdade 4 se for uma ponte retificadora, estes diodos transformam esta tensão só deixam a passar a tensão quando ela estiver no lado positivo. Então aí já temos somente a tensão positiva, porém ela ainda é em forma de onda. E precisamos então, depois que ela passe pelos capacitores ou o capacitor, para que o capacitor gere o ripple, ou seja, o capacitor vai ser carregado e antes que ele se descarregue totalmente, ele é carregado novamente. Então a tensão ela quase fica linear lá em cima. Este efeito ripple ele pode ser de até 10% de perda, é considerável. Então eis aí mais uma finalidade do capacitor, fazer com que esta tensão
alternada, depois de passar pelos diodos, ela se mantenha lá em cima, gerando a tensão que nós queremos, porém contínua. Bom, eu acabei me envolvendo aqui com outro assunto, mas é de extrema importância também você conhecer sobre a tensão alternada. Só uma observação é que na tensão alternada não existe positivo nem negativo, e sim fase neutro, se tratando de 127 volts, como por exemplo 220 é fase-fase e assim por diante. O mais e o menos era só para ilustrar a forma da onda lá, em que posição ela estava. Perfeito? Então vamos lá à explicação do resistor. Em nosso circuito vamos colocar vários resistores aí para controlar a corrente e a tensão. Então eu poderia até mesmo fazer aqui um divisor de tensão com 2 resistores. Eu já até fiz um teste, mas eu não gostei muito do resultado, então por isso estamos usando o 7805. Aqui existe um texto bem explicativo sobre os resistores que é bem bacana. Um resistor ou uma resistência é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, óbvio. Ora com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito. Então o que ele faz? Ele tanto regula a corrente elétrica como a tensão pelo efeito Joule. E o que é o efeito Joule? O efeito Joule nada mais é do que a dissipação do restante da tensão em calor. Por exemplo, estamos usando aqui o 7805, vai chegar 12 volts nele, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Vai chegar 12 volts e vai sair 5 volts. E o que vai acontecer com os 7 volts? Ele vai se dissipar em calor. É por isso que é comum você ver um regulador de tensão acoplado a um dissipador de calor, aquelas peças, né, de alumínio. No nosso caso, não vamos usar um dissipador de calor, pois não cabe dentro da caixa que vamos colocar esse circuito. Mas este circuito já foi testado, na verdade, durante 2 anos e não deu nenhum problema. Correto? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples que eu fiz para ilustrar o funcionamento aqui do resistor. Veja que temos um resistor de 330 ohm ligado a uma bateria de 3,6 volts. Essa bateria é aquele tipo de bateria que solda na placa. Isso aqui é um carregador de bateria, onde vai entrar 5 volts, vai passar pelo resistor de 330 para carregar essa bateria. Eu determinei que eu preciso de 0,004 ampere para carregar esta bateria, para dar uma carga lenta nela. Este é um circuito que eu já uso, porém eu coloco aqui um LED. E é muito interessante, pois quando a bateria está acabando, o LED vai acendendo. Mas eu vou usar agora o resistor para ilustrar o seu funcionamento. Então aqui eu estou limitando a corrente para fazer a carga desta bateria. Como eu cheguei a este valor de 330? Muito simples. Eu peguei aqui 5 volts menos 3,6 volts, que deu 1,4 volts. Agora, para eu achar esses 330, basta eu aplicar a lei de Ohm, que é tensão dividido por corrente, para eu achar a resistência. Então, é 1,4 volts dividido por 0,004 ampere, e eu vou obter um resultado de 350 ohm. Porém, eu coloquei aqui 330. Por que eu coloquei 330? Perceba que aqui na tabela de resistores que são comercializados, eu tenho aqui 300 ohm, 330, 360 e 390. Eu posso escolher qualquer um desses aqui para eu comprar e colocar no meu circuito. Eu escolhi 330 ohm. Então, desta forma, eu estou limitando a corrente e fazendo o carregamento desta bateria de forma em carga lenta.
E como eu leio os resistores, já que eles vêm com faixas de cores coloridas. Também é muito simples. Vamos lá. Vamos aqui a um exemplo. A primeira faixa mostra o algarismo do valor da resistência. A segunda, o algarismo da resistência. E a terceira, o número de zero da resistência. A faixa dourada e prata e branca referem-se à tolerância. Então vamos ao exemplo aqui. Eu tenho um resistor de faixa marrom. A primeira faixa é marrom, então é um resistor com o número 1 primeiro. A segunda faixa é um preto, que é 0. Então eu já tenho o valor 10. A terceira faixa é o número de zeros que eu vou adicionar. Então é um vermelho, eu tenho 2. Então 10 mais 2 zeros, 1000. Ou seja, eu tenho um resistor de 1000 ohm ou 1K. Agora, no segundo exemplo, eu tenho um resistor de faixa azul, que é o número 6. Eu tenho na segunda faixa vermelha, a cor vermelho, que é o 2, então eu já tenho 62. E na terceira faixa eu tenho outro vermelho, que também é o 2. Então 62 mais 2 zeros, eu tenho 62.000 ohm. Ou eu posso ler também 6K2 ou 6.2K. Então é assim que se lê um resistor referente às faixas. Não tem segredo, muito simples. Lembrando que este cálculo que eu fiz aqui, você pode usar também para achar o valor dos resistores para LEDs, pois os LEDs vêm com uma corrente baixa e uma tensão baixa. Por exemplo, o vermelho, se não me engano, é de 2 volts só. Então, se eu aplicar 5 volts direto em um LED, ele vai queimar. Então, por isso, usa-se um resistor antes do LED. Então, aplicando a lei de Ohm, você consegue achar qual resistor que você vai usar antes do LED, referente à carga que você está colocando para não queimar o LED. Bom, existem vários aplicativos que você pode usar para fazer o cálculo de cores do resistor. Lá na Play Store você tem várias opções, muitos com propagandas, outros pagos, etc. Eu fiz um também, porém eu fiz em linguagem Delphi e eu não consegui subir para a Play Store, pois lá estavam pedindo API 26 e o meu estava com API 19. E logo depois também meu HD estragou, eu perdi todos os códigos fontes e eu não posso alterar. Eu não vou fazer outro, mas eu ainda tenho o APK. Eu coloquei disponível lá no site da Itatec, se você quiser baixar. Não tem propaganda, não tem vírus, não tem nada. Eu uso muito ele. A única coisa que você vai precisar fazer no seu celular é habilitar fontes externas para poder instalar este APK, este aplicativo, pois você não está baixando da Play Store. Mas isso aí fica a seu critério. Tá? Eu vou terminando então essa aula por aqui, para não ficar muito grande. Na próxima aula a gente continua a fazer o circuito, ok? Então eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.